Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Bolsonaro, presidente, é um nome que prevalece em todo o nosso país e o povo reconhece. Corrupto perde o rumo e o invejoso adoece. Eu termino essa poesia, mas nunca vou me esquecer. Sou do estado da Bahia, da região de Irecê, aonde produz feijão para toda a população do nosso Brasil comer. Aos amigos patriotas, eu imploro, por favor, compartilhe essa poesia feita pelo trovador. Leve ao Bolsonaro, chapéu de couro mandou. Olá! Este episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem como convidada a professora Luciana Santana, que é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora na Universidade Federal de Alagoas, e conhece muito bem não só políticas sociais, que é um tema com que ela trabalha bastante, mas a política do Nordeste. E nós vivemos um momento curioso, um momento peculiar, em que Bolsonaro cresce na sua popularidade de um modo geral, mas cresce especificamente na região nordestina do país, onde ele perdeu as eleições no segundo turno de 2018 para Fernando Haddad, e onde ele sempre teve as taxas mais baixas de aprovação. E aí, a ideia é começar essa conversa tentando entender, em primeiro lugar, por que Bolsonaro se recupera no Nordeste? O que se pode esperar daí para frente? Então, vamos passar a palavra para a Luciana. Luciana, obrigado por ter aceito o convite. Bem-vinda. Bom, Cláudio, eu que agradeço o convite, né, espero poder contribuir. Bom, o Nordeste, então, tem chamado a atenção, né, nesses últimos meses justamente pela uma possível mudança de comportamento do eleitor, né, que tem aí se melhorado em algumas camadas do eleitorado do Nordeste. A principal hipótese, né, que a gente vem trabalhando é justamente a questão do auxílio emergencial, né? Com a pandemia, né, esse auxílio emergencial ele tem feito uma diferença, né, para a população, né, especialmente as classes mais vulneráveis. Como você deve saber, quando a gente pega o Nordeste, a gente tem um percentual muito elevado ainda de pessoas dependentes de programas sociais, né? Há estados, né, e eu posso falar até de Alagoas, onde você tem, né, pelo menos 1/3 da população que depende desses programas, né? E o valor de um programa, né, assistencial, vamos pensar o Bolsa Família, ele é 3 vezes menor, né, para algumas famílias, do que uma parcela do auxílio emergencial. Né? Então, a partir do momento que esse auxílio começou a ser executado ali, né, final de abril, início de maio, né, as pessoas passaram aí a ter uma mudança aí econômica considerável, né, tendo em vista o que ela tinha anteriormente e tendo em vista ainda as perspectivas negativas que vinham se formando no início da pandemia, né, de que a situação econômica seria muito mais, né, drástica, né, e para essas populações mais vulneráveis, ela não se acentuou. Inclusive, a gente teve pessoas aí que estavam entrando já, né, voltando ali, né, à extrema pobreza, né, que conseguiram aí, uma condição mais favorável. Então, isso aí ajuda a mudar um pouco essa percepção, né? A gente não tem garantia que isso vai se manter a longo prazo, né? Isso é importante a gente sinalizar, porque quando a gente fala, né, tem muitos a ideia, principalmente quem está fora do Nordeste, né, da dependência muito clara dos programas sociais, né, para se decidir o voto, para ter uma perspectiva, né, eleitoral. Só que quando a gente acompanha no longo prazo, e aí a gente pode acompanhar as políticas nos últimos 20 anos, a gente compreende que essa mudança tem a ver, claro, com as medidas de proteção social que foram adotadas pelos governos, especialmente os governos do PT, né? Mas eles esteve combinado a outras políticas públicas, né? A formação da percepção do eleitorado no Nordeste. Então, a gente teve mudanças consideráveis, né, em termos estruturais. A gente pode avaliar aí, a partir de 2007, né, o PAC,
ele teve uma diferença muito grande em várias áreas dentro da região Nordeste, né? A própria transposição do Rio São Francisco, né? Quando a gente olha aqui para Suape, que é próximo a Pernambuco, a geração de empregos. Na área educacional, a gente tem um processo de expansão muito grande de universidades. Para você ter uma noção, quando a gente olha a inserção de pessoas no ensino superior no Nordeste, de 2000 até agora, 2020, a gente teve uma alteração de 175% de pessoas no ensino superior. Então, é um combinado de políticas que realmente vai formar a percepção do eleitor. Momentaneamente, o que tem feito a diferença, né, esse crescimento aí, né, eu até nem falo que é tão expressivo. Esse pequeno crescimento que está ocorrendo é justamente pelas medidas de proteção social ao longo da pandemia. Isso mudou, inclusive, o comportamento do Bolsonaro, né? Porque ele, inclusive, depois que toma posse, ele fica um tempão sem sequer pôr os pés no Nordeste, né? Vai para o exterior mais de uma vez, vai até para os Estados Unidos especificamente mais de uma vez e não vai ao Nordeste. E agora ele aproveitou os últimos dias para fazer um périplo pelas cidades nordestinas, foi a várias cidades importantes, colocou o chapéu de vaqueiro, que tinha gente que ficou falando que era o chapéu de cangaceiro, não sei se ele chegou a pôr de cangaceiro também, eu vi ele com aquele chapéu de vaqueiro, enfim, fez tudo aquilo que a gente imaginaria que qualquer político que tenta se identificar com a região faria, né? E essa é uma mudança importante também, quer dizer, ele aproveita a política social para também mudar simbolicamente, né, a sua relação com o Nordeste. Exatamente, né? Quando a gente acompanha ali, desde janeiro de 2019, quando ele assume, ele tem uma posição declarada de enfrentamento com o Nordeste, justamente porque, né, o resultado das urnas não foi satisfatório para ele. Então, ele considerava, inclusive, várias falas dele foram no sentido de justamente, eles não precisam do presidente, né? Os governadores já que se declaram de oposição, que se autogovernem de alguma maneira. Né? Então, foram várias falas infelizes dele referindo-se ao Nordeste de forma pejorativa, né? Essa mudança, no entanto, no tom tem a ver muito mais com a proximidade do Bolsonaro com partidos ali do intitulado Centrão, né? Principalmente aqueles partidos onde concentram mais os políticos de baixo clero também, né? Então, isso, né, tem a ver muito mais com essa mudança de comportamento. Então, eu acredito que sim, houve aí essa aproximação, com certeza, fez com que houvesse aconselhamento do presidente do potencial eleitoral do presidente na região Nordeste, né? Quando a gente olha para o Congresso Nacional, a gente tem praticamente 1/3 dos representantes do país estão ali. São 27 senadores, né, dos 81, né, e dá aproximadamente 29% dos deputados na Câmara dos Deputados. Ou seja, é significativo que ele batalhe para tentar reverter ou conquistar uma parcela do eleitorado, né, tendo em vista que ele tem aí, né, os objetivos eleitorais, né, de se reeleger em 2022. Então, isso explica a mudança de comportamento e, né, a atuação mais incisiva dele no Nordeste. É interessante isso que você está falando, quer dizer, o que você está mostrando é que, além da questão, digamos, pura e simplesmente da popularidade relacionada às políticas públicas para a região, existe uma mudança de rumos também em função dessa mudança do Bolsonaro na sua relação com o Congresso, né? Que era uma das marcas dele, de falar que não negociaria nada, que não falaria com o Centrão, que não faria coalizão, e agora ele está tentando construir essa coalizão. Ou seja, ao construir essa coalizão, para além do apoio no Congresso, começa a se desenhar também a possibilidade de uma mudança de estratégia de relacionamento do presidente com certas regiões do país. Isso pelos políticos nordestinos, Ciro Nogueira, só estou pensando aqui, o seu ministro das comunicações, lá o Jean Silvio Santos, enfim, todo esse pessoal. O líder, né, do Centrão, né, o Arthur Lira, ele é alagoano, né? Sim. Tem vários nomes no Nordeste que justamente têm feito essa ponte, né? Inclusive tem participado ativamente dessas viagens, né, na inauguração de um trecho da transposição
né, praticamente o Centrão esteve todo ali presente. Então, do ponto de vista simbólico, é também uma forma, né, em bases eleitorais que ele provavelmente teria maior resistência, justamente pela situação mesmo, né, do Nordeste e essas conquistas aí nos últimos anos advindas de outros partidos, né? E tem acho que até um fator adicional. Hoje o Bolsonaro ainda está sem partido, né? Então a aproximação dele desses partidos, né, do Centrão, né, podem também dar um retorno, né, para o Bolsonaro em termos de ganhos eleitorais aí pensando já 2022, né, de apoios possíveis aí, inclusive de partidos que podem recebê-los, né? Se porventura não a negociação com o PSL aí, né, for exitosa. Perfeito. Agora, e os governadores? Porque, como você falou bem, ele vê os governadores aí como opositores. Até naquele vazamento famoso daquela reunião com jornalistas, ele se referiu aos governadores do Nordeste, de um modo geral, como aqueles paraíbas, né? E se referiu especificamente ao governador do Maranhão, o Flávio Dino, como, para o Bolsonaro, o pior deles. Essa relação com os governadores, eu imagino que ela não tenha necessariamente melhorado tanto, né? E agora, com eleições municipais, essa articulação com o Centrão pode ser importante também por um certo engajamento do governo com as eleições municipais na região. Não seria esse o caso também? Eu acho que são dois motivos, né? Primeiro, a eleição municipal, que é justamente você ampliar esse eleitorado, especialmente nas cidades de pequeno e médio porte, né? E um segundo é justamente a eleição em 2022, porque dos governadores atuais, apenas 2 podem tentar a reeleição em 2022. Todos os outros passam por um processo de renovação, que precisam aí encaminhar nomes, né, e tentar fazer os sucessores para manter essa composição mais oposicionista a Bolsonaro. Então, é uma forma também dele fortalecer candidatos, né, nas eleições municipais que possam ser candidatos potenciais na eleição de 2022 como governadores, né? Então, eu acho que tem essas duas estratégias. Quer dizer, ele está mirando 2 eleições agora, né? Não Exatamente. Só as eleições imediatas, mas as eleições imediatas como articulação para as eleições de 2022, né? Agora, e com relação a esses governadores, como é que está a popularidade deles, né? Porque nós vimos nas pesquisas, de um modo geral, eu não estou pensando só em relação ao Nordeste, que os governadores tiveram uma queda na sua avaliação popular, né? Enquanto o presidente crescia na sua avaliação popular. Né? Como é que você percebe essa mudança de humor do eleitorado em relação aos governadores nesse momento, em especial aí no caso do Nordeste? Então, a gente teve, ao longo da pandemia, a gente teve uma diferença, uma alteração, né, na percepção da população em relação aos governadores, eu diria em 3 momentos. Né? No primeiro momento, você teve um apoio muito forte às medidas que foram adotadas ali no mês de março, especialmente. Então, ali, quando a gente vê as pesquisas, a gente tem uma avaliação positiva, tanto dos prefeitos nas capitais quanto dos governadores, né? Mas à medida que a pandemia ela se prolonga, né? Na demora de alguns recursos chegarem aí aos municípios, aos estados, né? O comércio fechado, as pressões econômicas, você tem aí uma mudança de humor da população. Então você tem aí onde você sente já uma queda né, nessa avaliação positiva. Muito menos em detrimento, né, de avaliação de governo, mas pensando na rigidez das medidas que foram adotadas aqui no Nordeste. E quando a gente pega em termos de comparativo de região, a gente vê que a região Nordeste foram onde os governadores mantiveram as medidas com maior rigidez por maior tempo. Né? Isso é importante sinalizar que isso reflete muito nessa avaliação que a gente tem, né, que a população tem dos governadores. Hoje, essa avaliação ela começa a se recuperar. Eu tenho lido algumas pesquisas recentes e tenho já visto uma recuperação aí, né? E eu acredito a isso, justamente o próprio afrouxamento das medidas, o próprio afrouxamento dessas medidas de distanciamento, como também, né, a melhoria, né, na evolução da pandemia, né? Você tem uma desaceleração aqui do vírus.
Agora, você entende que isso é uma situação que produz efeito na eleição municipal agora? Quer dizer, os governadores que tiveram a sua avaliação piorando, eles devem, porventura, no futuro próximo, sofrer o baque disso nas eleições? Porque aí a gente pode ter uma eleição mais favorável aos candidatos bolsonaristas do que se poderia imaginar há pouco tempo, né? Vai ser uma eleição complicada da gente aferir, né, se efetivamente o peso, né, dos governadores, ou seja, das medidas dos governadores, vão impactar, né, essas eleições municipais, ou se né, outras dinâmicas que se dão e até mudanças eleitorais, né? A própria mudança aí com o fim das eleições de coligação para as eleições proporcionais, isso tem um peso considerável. A gente tem visto uma fragmentação muito maior, né, em termos de candidaturas. Os partidos têm optado, né, por não formarem ali coligações para majoritário, justamente para tentar fazer pelo menos algum nome, alguns nomes aí para a Câmara dos Vereadores, né? Então, pode impactar em alguma medida, né, mas eu não tenho clareza se efetivamente isso vai ser a principal variável, né? Eu acho que a pandemia em si, ela vai ter um peso grande nas eleições, né? E aí vai depender muito do comportamento que os prefeitos tiveram em termos de dar respostas rápidas, né, de executar adequadamente as políticas de proteção social, né, que a gente teve muito problema com relação a cadastros, né? Ao mesmo tempo, a cidade de pequeno porte tem essa mudança aí justamente porque a economia local está girando, né? O auxílio emergencial está ali, né? Então, o comércio de pequeno porte está movimentando. Talvez as capitais sintam muito mais esse peso aí diria, né, do bolsonarismo do que efetivamente as cidades de pequeno porte. Agora, um dos elementos importantes dos governadores para lidar, né, com a questão da pandemia foi o consórcio Nordeste, né? E até imagino eu que parte dessa ideia do Bolsonaro de que ele não tinha nada para fazer pela região, porque os governadores já estavam se virando sozinhos, passa um pouco pelo incômodo dele com o funcionamento do consórcio. Você poderia explicar um pouquinho para quem nos assiste, quem nos ouve, o que é o consórcio e como é que ele impactou não só as políticas, mas a política na região? Só tentando fazer um histórico, né? Desde 2015, os governadores eles têm se reunido, né, de forma mais tanto com frequência quanto de forma articulada, justamente para pensar, né, propostas, projetos para a região Nordeste, tendo em vista que você tem essa mudança na conjuntura nacional e o Nordeste passou a ser uma região ali menos prioritária na agenda ali, né, dos governos, né, do Michel Temer e do próprio Bolsonaro, né? Então, isso fez com que, né, houvesse essa articulação aí, já no início de 2019, quando você tem uma composição majoritariamente, eu diria que 100%, né, de uma base mais de oposição ao governo federal, né, e aí, lá em março, numa dessas reuniões dos fóruns dos governadores do Nordeste, né, o governador da Bahia propôs a criação do consórcio Nordeste, né, que seria, e aí um dos objetivos, né, desse consórcio intergovernamental é justamente criar diretrizes para o desenvolvimento sustentável na região, né, e com isso pudesse, né, que os estados pudessem de alguma maneira maximizar, né, estratégias aí que pudessem reduzir custos, né, enfim, de produtos, de projetos de infraestruturas para a região, né, que pudessem fazer isso de forma coletiva, né, e de alguma maneira contribuir com projetos realmente que pudessem vislumbrar esse desenvolvimento regional, pensando muito naqueles objetivos da Sudene lá em 1960, tentar retomar, né, quando a gente conversa com os governadores, eles falam declaradamente isso. A Sudene, ela existe, mas ela se enfraqueceu muito, né, durante várias décadas. E seria uma forma de restabelecer, né, esses objetivos de sustentabilidade, né, e esse foi o principal propósito ali dos
dos governadores, conseguiram aprovar isso lá em julho, né, isso passou pelo aval de todas as assembleias legislativas, né, e a partir daí eles começaram, sim, a se mobilizar, fizeram viagens à França, né, em busca de tecnologias para pensar questões de saneamento, questões de estrutura, né, na região, né. Havia um plano, uma intenção do consórcio, né, de que esse ano de 2020 fosse o ano que eles colocariam em execução várias metas. E aí a gente coincide que já na primeira reunião, lá no mês de fevereiro, uma das pautas já foram as questões relacionadas à pandemia, e a partir de então eles tentaram, de alguma maneira, a partir do consórcio, pensar algo que pudesse contribuir com as orientações e diretrizes aí a serem tomadas pelos governadores. E aí, no mês de março, e aí após a intensificação de ataques do governo federal aos governadores, depois daquele discurso que foi dado lá no dia 24 de março, né, quando ele, né, fala que os governadores precisam liberar os comércios, que as medidas de distanciamento não precisavam ser rígidas, enfim, né, toda essa posição também negacionista em relação à pandemia, né, fez com que eles optassem aí para a criação de um comitê que atuasse de forma cooperativa e que pudesse orientar as diretrizes a serem tomadas, né, pelos governadores. Isso foi feito. Eu diria que ao longo da pandemia, a principal iniciativa do consórcio foi a criação desse comitê científico, né, que foi muito importante nos 3 primeiros meses, quase. É bom também sinalizar isso, porque acaba que também tem isso, né, a partir de um tempo, cada um dos estados passa a ter uma conjuntura diferente, uma evolução diferente da pandemia e precisa também se adequar às medidas que são necessárias para cada um desses estados, né? Então, nos primeiros meses foi muito importante, né? Contou aí com a participação de voluntários e também de especialistas, né, dentro do consórcio, que orientaram, sim, os secretários de saúde, né, contribuíram aí, né, com compras, com tecnologias, né, enfim, houve um apoio técnico-científico muito importante, né, foram 10 orientações, né, 10 boletins que foram emitidos até hoje, e todos no sentido de justamente dar aos governadores condições de tomar a melhor decisão. E houve um alinhamento muito claro dos governadores às orientações, especialmente nos 3 primeiros meses. A partir de junho, a gente tem uma situação muito diferenciada entre os estados, e alguns conseguem ainda manter-se alinhados a essas diretrizes, outros a gente consegue já ver uma mudança no comportamento. Agora, uma coisa que chama... Desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu achei que você tinha pausado. Eu só complementando, porque é sempre bom frisar assim, eu acho que ele tem cumprido o papel, né? Mas a gente também tem que pensar que as decisões dos governos não é só do governador, né? Os governos, eles são formados por coalizões e muitas vezes essas pressões são internas até o próprio governo, em termos de pressão pelas aberturas, né? Por tentar avançar em relação àquilo que está previsto ali, né, pelos especialistas, que não tem o mesmo time, né? A ciência, a economia, a ciência não tem o mesmo time da política, né? Então a gente entende né, que tem essas mudanças. E também a relação com os prefeitos, imagino, né? Porque Exatamente. Os governadores vão lidar com prefeitos e de municípios provavelmente muito diferentes nas suas situações, né? Exatamente. E no ano eleitoral, né? Onde as alianças precisam ser formadas, o governador precisa se posicionar, né? Então, assim, toda essa conjuntura influencia. Agora, uma questão interessante que você observou aí, né, na formação do Consórcio Nordeste, é que ele viria a ocupar um espaço que, de certa maneira, foi deixado vago pelo enfraquecimento da Sudene, né? Agora, a Sudene, o importante ela era ou é ainda, né, claro, uma estrutura organizacional do governo federal, ou seja, uma forma que o governo federal tem de produzir políticas de desenvolvimento para o Nordeste, enquanto o consórcio é uma forma autônoma de produzir essa mesma estratégia, né? Como é que você vê essa passagem de uma, digamos, indução ao desenvolvimento do Nordeste
do centro para os estados, e nesse caso de uma forma autônoma, dos próprios estados tomarem a dianteira nesse processo, já que o governo federal não vem fazendo o que dele se espera, e acho que no de agora pior ainda, né? Ele atua muitas vezes contra os interesses dos estados e da região. Bom, eu acredito que assim como os governadores fizeram com relação às medidas de distanciamento e outras ações de enfrentamento à pandemia, né, que tiveram que ser atores protagonistas, assim como o Congresso Nacional teve que também ser protagonista em várias medidas, né, como a gente olha as medidas de proteção social, né, e mais amplo, né, não só na assistência, mas na área social em si, houve um protagonismo muito grande dos deputados, o que seria esperado que também viesse por parte do governo federal. As próprias orientações nacionais com relação à pandemia também esperava-se que houvesse uma orientação por parte do presidente. Quando a gente olha também as questões específicas das regiões, a gente vê muito claramente por que os governadores têm adotado essas medidas. É justamente pela ausência de um projeto nacional que contemple também as especificidades regionais, né? E nesse sentido eu vejo como positivo, né, esse protagonismo de tentar, né, buscar alternativas aí, né, que possam contribuir para o desenvolvimento da região, né, especialmente as regiões onde economicamente ainda estão em desvantagem com relação ao sul, sudeste, né, e até o centro-oeste do país, né. O grande problema, Cláudio, eu sei que também você, o Abrúcio, vocês, né, acabam trabalhando com esse tema, é justamente as limitações constitucionais dos governadores, né? Então, esse é um ponto-chave que eu acho que aí precisa, numa discussão de pacto federativo, ser pensado claramente, que é justamente isso. Muito do que os governadores não fazem, não podem fazer, é justamente pelas limitações constitucionais, né, que estão aí nas prerrogativas da União, né? E isso acaba impedindo aí e dificultando, né, o avanço aí em vários dos objetivos que provavelmente a gente teria se a gente não tivesse essas limitações. Interessante. Agora, desses governadores do Nordeste, talvez um dos que tem uma posição mais peculiar seja o de Alagoas, né? Porque os demais são, de alguma maneira, governadores que a gente poderia classificar como pertencentes a partidos de esquerda ou de centro-esquerda. O governador de Alagoas é do MDB, que é um partido, digamos, pendular, né? Um partido que aí governo estou dentro, geralmente, embora o Renan Calheiros, né, pai do governador, não tem tido essa postura, e a gente imagina que o governador siga na linha dele, né, do pai, que é a principal liderança política do MDB no estado. Como é que você enxerga a política alagoana, especificamente dentro dessa seara, mas para a gente entender, inclusive, como é que um governador que não é nem do PSB, nem do PCdoB, nem do PT, né, como é que ele se comporta diante desse cenário, diante desse conflito com o presidente da República? Bom, eu diria que talvez nem chamaria que fosse Alagoas o caso. Eu vejo nessa situação toda, eu tenho acompanhado, eu vejo o estado que tem se destoado mais é o do Sergipe. Ele tem se aproximado muito mais em termos de orientações, inclusive resistências, né? Que também não é partido de esquerda, né? É do partido do Kassab. Do PSD, né? Aqui. PSD. Então, assim, talvez esse seja o grande assim, o partido que realmente esteja se distanciando, né, o estado que esteja se distanciando. No caso de Alagoas, Cláudia, é importante sinalizar pelo seguinte: desde a eleição passada e até antes, né, quando a gente olha lá, desde o governo Michel Temer, a gente tem visto uma posição muito contrária ao governo nacional, ao governo federal, né? Vários foram os atritos aí entre o governador Renan Filho e o senador Renan Calheiros em relação a Michel Temer, né? Então, desde então, a gente sempre brinca aqui que a esquerda alagoana hoje é o Renan Calheiros, né? Ele é a resistência. Não é Heloísa Helena mais, não? Heloísa Helena, ela tem eu diria que é uma pessoa que continua na oposição, ela pertence à rede, né? Mas eu diria que a atuação dela tem sido muito limitada, né? Nos últimos anos, como ela ficou muito tempo fora de cargos eletivos, então ela não tem a mesma força, né, que
o Renan tem, por exemplo, que tem, né, o filho, ele mesmo, né, continua no Senado, então isso é diferente. Então, ele hoje tem se posicionado muito mais, né, nessa posição de enfrentamento, de questionar muitas posições do Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele também tenta, de alguma maneira, não ser extremamente bater de frente, né? Tanto que todas as vezes que houve reunião, né, que o Bolsonaro participou, ele teve lá, foi um dos mais moderados, né, mas tem tido uma participação muito alinhada com o consórcio. Né? Ele, desde o primeiro momento, ele, enfim, assinou. Talvez a dificuldade maior dele seja a própria Assembleia Legislativa, que hoje questiona muito o consórcio. E por quê, hein? Tem deputados que são mais alinhados ao Bolsonaro, que consideram, inclusive, que o consórcio é o consórcio comunista do Nordeste, que é como se fosse criar né, um fórum de São Paulo, um fórum de São Paulo nordestino. Né? Então, assim, há um questionamento nesse sentido, né, mas não tem sido levado adiante. Houve a tentativa, inclusive, de criar uma CPMI, uma CPI que fosse intergovernamental, ou seja, entre as assembleias, que pudesse fiscalizar as ações do Nordeste. Então, do consórcio. Do consórcio Nordeste. Tá. Então, hoje tem tido essa resistência, mas muito mais na ala de deputados que são pró-Bolsonaro, ou que são mais alinhados aí à política econômica também do governo federal, do que efetivamente as diretrizes aí que são defendidas pelos governadores. Então, hoje, ele é um parceiro dos governadores. Tem uma interlocução muito grande com o Flávio Dino, que pode ser o próximo presidente do consórcio, com o Rui Costa, na Bahia, com Pernambuco aqui também, o governador de Pernambuco. Então, ele tem tido uma boa interlocução aí com esses governadores. E hoje ele está, assim, no campo da esquerda, né, aqui em Alagoas. Quer dizer, ele acaba sendo puxado para o campo da esquerda por um conjunto de governadores que estão no campo da esquerda, né? Acabam, de alguma maneira, gravitando, talvez, o Renan Filho, né? Eu acho que pela própria posição do pai, né, no Senado, né, depois da derrota, né, ali na presidência. Então, foi uma forma também dele se manter né, vivo, assim, politicamente, em termos de ascendência na política nacional, né, e quer queira ou quer não, em 2022, aí, provavelmente o Renan Filho vá, enfim, disputar algum cargo aí, né, de projeção aí, ou no Senado, enfim. Então, tem várias também alternativas nesse sentido. Agora, só para a gente fechar, como é que está em Alagoas a relação do governador com o prefeito no que diz respeito à disputa municipal? Porque parece que aí é um lugar onde a relação é mais complicada um pouquinho, né? Então, Cláudio, o que aconteceu? Não sei se você acompanha um pouco da política alagoana, né? O PSDB ele foi um partido muito forte aqui no estado, né? Tanto que teve o governador por 2 mandatos, né? Teutônio Vilela. Só que desde o final do segundo mandato do Teutônio Vilela, o PSDB ele começou a se enfraquecer muito, perdendo prefeituras dentro do estado, né? E desde então, né, o capital político do partido perdeu bastante. Até então ele tinha a capital, né, que é o prefeito Rui Palmeiras, tinha, e também a segunda principal cidade do estado, que era Arapiraca. Né, então, os 2 prefeitos do PSDB. Né? No início desse ano, a orientação do PSDB é que em todas as capitais houvesse candidatura própria do partido. Né? Como uma forma de ganhar terreno, né? Recuperar terreno. Exatamente, né? Exatamente. O atual presidente do PSDB, né, que é o Rodrigo Cunha, que é senador, ele não concordou com essa diretriz, até porque ele já na eleição passada ele já tinha um acordo com um dos candidatos, dos pré-candidatos, de apoiar a eleição, né, dele para a prefeitura. Então, já em fevereiro,
há um rompimento entre o Rui Palmeira e o senador Rodrigo Cunha. Isso fez com que houvesse uma aproximação do Rui Palmeira a Renan Calheiros. Então, do ponto de vista da pandemia, eu acredito que foi ótimo, porque foi justamente no momento em que eles puderam se alinhar, tomaram as medidas no mesmo time. Na verdade, já houve, né, as reuniões todas foram sempre para acompanhar as decisões do governador, e hoje Rui Palmeira, ex-PSDB, que hoje ele está sem partido, e o Renan Filho, eles estão tentando encampar aí uma das candidaturas, que é de um ex-procurador, o Alfredo Gaspar. Então, os dois, aquilo que era imprevisível, está acontecendo, que é justamente. No passado, eles até foram mais próximos, né, em outras situações, quando o Renan Filho era deputado federal. Né? Quando o MDB de Alagoas ainda não era de esquerda. Exatamente, quando não era de esquerda. Mas aí toda essa conjuntura política fez com que eles se reaproximassem justamente no final do mandato do Rui Palmeira, e aí estão tentando encampar. Vai ser uma eleição difícil aqui em Alagoas, não vai ser fácil não, porque o principal candidato de oposição aí é também deputado federal, ele é filho do João Caldas, é o JHC, que nas pesquisas ele tem se apontado, né, como o principal nome, uma diferença de 6, 7 pontos. De qual partido, né? Ele é? Ele é do PSB. PSB. Quer dizer, aí de um partido, pelo menos nacionalmente, alinhado à esquerda, né? Sim, mas que aqui no estado, ele, pelo menos em Maceió, ele vai receber apoio, inclusive, de partidos alinhados ao governo federal. Ao Bolsonaro. Exatamente, são as contradições da política municipal, né? As incoerências. Até então, a gente tinha aí 12 pré-candidatos à prefeitura, né? Então, agora está chegando mais próxima da definição, provavelmente isso deve ficar em torno de 9, 10 candidaturas. Vários ex-prefeitos, Cícero Almeida, que é ex-prefeito, também é pré-candidato. O PSB, junto com o PSD, fizeram também uma articulação em algumas capitais para indicar o vice, e aqui o JHC, o vice dele é o Ronaldo Lessa. Não foi ainda como eu diria, oficializado, mas já está, enfim, ele mesmo já deu a declaração. Então, assim, tem essas mudanças aí, né? É um ex-governador que tem uma preferência boa entre eleitores, mas também tem uma rejeição muito alta. Então, a gente só vai ter uma certeza do quadro mesmo quando efetivamente a campanha começar a acontecer. Mas vai ser animada. Tá certo. Luciana, muito obrigado, viu, pela sua exposição, muito interessante, muito esclarecedora de como é essa política no Nordeste, como ela se articula com a política nacional, como ela se articula internamente, que eu acho que tem um bicho novo aí, né? Esse consórcio Nordeste é um bicho novo, acho que na política brasileira, que precisa ser olhado com muita atenção por nós todos, cientistas políticos, e acho que por quem mais se interessa pelo tema, porque isso gera uma dinâmica que não é comum e que me parece muito interessante. Né, muito proveitosa. E deixo para você aí as últimas palavras, né, para você falar aí para quem nos ouve no podcast, quem nos assiste no YouTube, por favor. Queria agradecer mais uma vez, Cláudio, estou sempre à disposição, acho que a gente tem muito que conversar sobre, né, as eleições municipais aqui no Nordeste, elas vão sinalizar muito, então, desse posicionamento da região aí para 2022. E se a gente efetivamente vai ter uma mudança de comportamento do eleitor, que aí sim a gente vai ter condições mais claras de dizer se a gente está mudando, né, em termos desse posicionamento ou não, né? E também as próprias, o resultado das urnas vai dizer muito também sobre o potencial do Bolsonaro aí em termos, né, de atuação nas pequenas e nas médias cidades do Nordeste. Isso vai influenciar muito, né? E vai também dizer muito sobre a atuação aí dos partidos de oposição que forem enfrentar Bolsonaro em 2022. Mas eu estou aqui à disposição. Vamos discutir mais. Acho que o consórcio Nordeste realmente é um tema interessantíssimo. Também tenho me debruçado em acompanhar algumas ações.
né? O Flávio Dino deve estar assumindo aí, provavelmente numa outra situação, e a gente pode ser que a gente veja esses objetivos lá serem efetivamente conseguirem ser executados, já que a pandemia atrasou muito, né, dessas intenções aí dos governadores aqui no Nordeste. Muito bem. Muito obrigada, Cláudio. Eu que te agradeço, Luciana. Então, a gente fica por aqui nesse Fora da Política Não Há Salvação, no YouTube, no podcast. Agradece a quem nos acompanha e até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.